Olá, sejam super bem-vindos aqui no canal. Eu sou o professor Daniel Santana e esta é mais uma aula maravilhosa sobre matemática financeira. E nesta aula nós iremos concluir então o conteúdo de juros simples e essa aula vai ser uma aula conclusiva no formato de questões comentadas. Então separei 6 questões para que a gente possa resolver aqui junto com você e aprofundar ainda mais esse conhecimento de juros simples, tá bom? Então vamos comigo aqui no próximo slide. Olha só, pessoal, eu queria chamar a atenção de vocês o seguinte. Só um instante. Bem, a aula de hoje vai ser uma aula de questões comentadas dentro do quesito de matemática financeira, né? Da disciplina de matemática financeira. E iremos falar sobre juros simples, concluindo aí este conteúdo, tá bom? Mas antes de qualquer coisa, eu peço que vocês me sigam nas redes sociais, tá? @professor Daniel Santana, tanto no Instagram quanto no Facebook, tá bom? Então tira um tempinho e me sigam lá, que eu posto bastante conteúdos. E para você que estuda essa disciplina, seja na faculdade, seja para concurso público, seja no curso que você esteja fazendo aí que tenha essa disciplina, eu criei um grupo exclusivo somente para estudantes desta disciplina. Então vocês vão aqui na descrição deste vídeo, que eu coloquei o link, e vocês podem ter acesso a esse grupo. Lá, todos os dias, eu coloco conteúdos sobre matemática financeira, tá bom? Então vão lá e participem deste grupo. Então vamos lá para a nossa aula, tá? Bem, primeira questão, olha só. Muita atenção, coloca aí o caderno, uma folha, papel, caneta, grafite, lápis e vamos lá anotar todos os dados. Um centro comercial resolve ampliar suas formas de pagamento, oferecendo as seguintes condições. Bem, a primeira condição tem assim: compras com entrada e pagamento até 15 dias. Então nós temos aqui o período. Esse período é chamado de N ou T, certo? Algumas informações aqui, pessoal, estão aí na playlist de matemática financeira, onde nós já falamos bastante coisa sobre fórmulas, sobre termos, sobre conceitos, tá bom? Então, N ou T. Aqui diz que esse período é de 15 dias. 15 dias. Sob a taxa de juros simples de 0,08% ao dia. Então vai anotando aqui, ó, taxa representada pela letra I é igual a 0,08%. Aí essa informação é importante demais anotar, ao dia. Combinado? Beleza. Uma pessoa realizou uma compra no valor de R$ 1.100. Olha só, uma pessoa realizou a compra de R$ 1.100. E ao chegar ao caixa, o atendente lhe informou que sua compra resultou no pagamento de R$ 708. Qual o valor da entrada? Bem, a questão pede o valor da entrada. Então, se ele pede o valor da entrada, é porque nessa negociação houve uma entrada. Se nessa negociação houve uma entrada e a pessoa realizou uma compra no valor de R$ 1.100, nós entendemos que esse valor de R$ 1.100 é o valor à vista. Olha só, valor à vista. R$ 1.100 é o valor à vista. Ou seja, antes dele dar a entrada, esse é o valor do bem. Aí ele deu a entrada e ficou devendo somente o restante, né? A taxa vai incidir somente sobre o restante que ele, ali no momento da negociação, deu uma entrada. Esse restante, essa diferença, é o que vai ser incidido a taxa de juros, tá? E aí, lá no caixa diz assim, ó, você vai pagar R$ 708,40. Então, R$ 708,40 é um valor futuro. Observe comigo. Então, no momento atual, né, no valor presente aqui agora, ele vai lá e tem uma mercadoria no valor de R$ 1.100. Ele fala assim para o atendente, olha, eu vou te dar uma entrada. Então, retira essa entrada. Vai passar 15 dias, vai ser cobrada uma taxa de 0,08% ao dia e depois de 15 dias, ou seja, futuramente, você vai estar pagando aqui R$ 708,40.
Então, 708,40 é o valor futuro, que nós chamamos de montante. Ou FV, alguns livros utilizam FV, que é valor futuro, é a mesma coisa, tá? M ou FV. Nesse caso é 708,40 centavos. Beleza? Bem, observe comigo o seguinte. Nesse momento aqui, nós sabemos que quando ele tirou a entrada, ficou um valorzinho aqui, né? E esse valor nós chamamos de capital, certo? É o capital, que é o valor que vai ser negociado para que chegue a 708,40 centavos, tá bom? Então, observe comigo o seguinte. Vamos para uma fórmula muito importante, que é uma fórmula aqui do juros simples. Olha só. Montante é igual a capital vezes o fator de capitalização. 1 mais taxa vezes o tempo. Lembrando que C é capital, ou alguns livros vão utilizar o termo PV, de valor presente, é a mesma coisa. E T é o tempo, ou N. Alguns livros utilizam N também, de número de períodos. Bem, nós já temos aqui algumas informações. O montante é o 708,40. Vamos substituir, né? Montante no lugar de montante, igual. Bem, essa fórmula vai nos ajudar a encontrar o capital. Primeiro, encontrar o capital, porque aí com o capital vai ser fácil de eu encontrar a entrada, que é o que a questão pede, tá bom? Então, vamos lá, capital é o que eu quero, então vou deixar o Czinho aí. Abre parêntese, 1 mais, beleza. Antes de prosseguir, nessa etapa, é interessante fazer uma comparação entre dias, que é o período, que é o tempo, e a taxa. Eles precisam estar equiparados, ou seja, se a taxa está em dia, o tempo é em dias. Se a taxa está em mês, o tempo é em mês, ou vice-versa, tá? Nesse caso aqui, está tudo certinho. Tempo em dias e a taxa em dias também. Então, é somente jogar na fórmula. Só que para jogar na fórmula, vai ser necessário transformar essa taxa que está em percentual, olha o símbolo aqui, né, de porcentagem, e dividir por 100. Porque ao dividir por 100, eu transformo ele para uma taxa que nós chamamos de taxa números, é uma taxa chamada de taxa unitária, certo? Essa taxa unitária é a taxa que nós vamos trabalhar aqui para jogar na fórmula. Vai ser mais fácil para a gente calcular. Então, 0,08 dividido para 100, eu tenho aqui 0,008 vezes o tempo, que no caso é 15 dias. Bem, 708,40, vamos deixar ele aqui por enquanto, tá? Vamos deixar o capital, que é o que eu quero, e vamos resolver o que está dentro do parênteses. Primeiro, dentro do parênteses, nós vamos resolver a multiplicação para depois a adição. Então, temos aqui 1 mais 0,008 vezes 15 é 0,012, tá bom? 0,012. Vamos ainda permanecer aqui para a gente calcular o outro lado, e aí que a gente vai trabalhar esse 708, tá? C vezes 1 mais 0,012 é 1,012. Nesse momento, talvez algumas pessoas já conheçam essa regrinha, mas outras talvez não. Eu vou pegar esse termo que está no lado da igualdade, trazer para cá, e esse outro para o outro lado. Não vai alterar nada aqui no nosso cálculo, tá bom? Então, C vezes 1,012 é igual a 708,40. Então, vocês viram que eu fiz apenas uma troca de lado aqui, não vai alterar nada, tá? Bem, como eu quero encontrar o capital, eu preciso deixar esse C sozinho aqui no lado da igualdade, porque eu quero encontrar o capital. Então, sozinho aqui, é igual. Bem, se eu quero trazer esse termo para cá, como ele está multiplicando o C, eu vou trazer para cá dividindo, tá bom? Então, vamos lá. 708,40 dividido por, é o que eu trouxe para cá, 1,012, certo? Bem, então, nosso capital ao eu fazer essa divisão, 708,40 por 1,012,
eu tenho meu capital de R$ 700. Bem, é a resposta? Não. Aqui é o capital. Ou seja, nesse momento aqui, que ele deu que o valor do bem era 1.100 e ele deu uma entrada, que nós não sabemos, o que ficou para ser calculado o juro, ou seja, o que ele ficou devendo de fato para a loja foi 700. 1.100 é o valor. Ele deu uma entrada, o que ele ficou devendo foi 700. 700 que foi cobrado a taxa em cima de 700 durante 15 dias, que resultou um valor final com juro de 708,40. Beleza? Só que ele pede a entrada. E a formulazinha para a gente encontrar é o seguinte. Entrada vai ser o valor à vista menos o capital. Aí nós temos a entrada. Beleza? Então vamos lá. Ó. Entrada é igual. Qual o valor à vista? 1.100. Menos. Qual o valor do capital? Capital é 700. Capital é o valor presente, é o valor atual, né, que nós chamamos. Então, a entrada é igual a 1.100 menos 700, então é R$ 400. Combinado? Ou seja, essa é a resposta, R$ 400. Ou seja, o valor do bem é 1.100, aí o vendedor diz assim, olha, você me dá uma entrada de 400, sobra aí 700, é esse valor que durante 15 dias, a essa taxa de 0,08% ao dia, vai gerar aí montante de 708,40. Combinado? Se alguém te perguntasse, qual é o valor do juro? Quanto se cobrou de juro aí? Né? Nós vamos saber que é 708,40 menos 700, R$ 8,40 de juro, tá? Mas a resposta que ele quer é essa aqui, ó, da entrada. Combinado? Belezinha? Então vamos para a próxima questão. Bem, a próxima questão diz assim, deixa eu trocar aqui para o verde, sou palmeirense, né? Então vamos fazer de verde. Uma pessoa realiza uma compra pagando uma entrada de 200. Então já falou aqui, ó, pagando uma entrada de 200. Você já colocou, então vamos organizar aqui as nossas informações. Entrada, R$ 200. Ok. O restante deverá ser pago após 2 meses. Então já tem um tempo, T ou N, né? Que é 2 meses, né? Com um pagamento de R$ 630. Olha só, pessoal. Quando ele fala aqui um pagamento de R$ 630, eu já entendo que esse valor de R$ 630 já vai ser o meu montante, ou seja, meu FV, meu valor futuro. Então, montante é igual a R$ 630. Observem os termos. O restante deverá ser pago após 2 meses com pagamento de 630. Futuro, tá? Valor a ser calculado sobre uma taxa de juros simples, ó, juros simples, de 30% ao ano. Então, a taxa é 30% ao ano. Olha só, sempre é importante colocar como é que está o tempo, ou seja, meses, e como está a taxa, que no caso é ao ano. Determine o valor à vista da compra. Então, ele quer saber o valor à vista, ok? Colocando aqui graficamente, né, representando aqui para vocês, é o seguinte. Hoje, né, chega alguém e fala assim, olha, essa mercadoria, né, tem esse valor aí, né, esse bem aí tem esse valor. Se eu der uma entrada de R$ 200, ou seja, desse valor, eu der uma entrada de R$ 200, e se eu for te pagar daqui a 2 meses, há uma taxa de 30% ao ano. Aí o vendedor, né, o consultor ali vai calcular e vai dizer assim, olha, nessa condição você vai estar pagando ao final de 2 meses R$ 630. Ok? E aí o que acontece? Ele quer saber qual foi o valor à vista, certo? O valor à vista. Nós sabemos que valor à vista menos 200 foi o capital, que foi o valor, no caso, né, que foi calculado a taxa, o tempo e gerou esses R$ 630, né? Então vamos entender aí um pouco qual é o valor à vista dessa questão. Bem, novamente, nós vamos para essa fórmula muito importante do juros simples. Montante é igual a capital vezes o fator de capitalização, 1
mais taxa, vezes o tempo. Lembrando que aqui no canal tem um vídeo, uma aula falando somente sobre fórmulas do juros simples, tá bom? Então vamos lá, montante, vamos substituir. 630 é igual. Nós precisamos, nesse momento, encontrar o capital para facilitar o nosso cálculo aqui na hora de encontrar o valor à vista. Então, capital vezes 1 mais... Qual é a taxa? Nesse momento de encontrar esses dois termos, de calcular e substituir esses dois termos, é muito importante você verificar se eles estão equiparados. No caso, a taxa está em meses e o tempo está em meses e a taxa está ao ano. Nesse momento, você dá uma parada e transforma um deles, ou o tempo ou a taxa, para que eles fiquem na mesma unidade, certo? Nesse caso, vamos transformar a taxa. Vamos transformar ela em meses, para que fique os dois em meses, tá bom? Eu faço uma tabelinha aqui que eu criei, que vai facilitar na hora de encontrar essa informação. Como essa tabelinha funciona? Nessa coluna do meio, eu coloco a taxa que eu tenho, que no caso é 30% ao ano. E aí chega a jogadinha. Eu quero transformar essa taxa para uma unidade maior que ano ou menor que ano. Se eu for transformar para meses, é uma unidade menor que ano, né? Meses é menor que um ano. Então você vem para cá. Eu vou transformar para menor. Se eu for transformar para menor, eu vou dividir. Beleza. Mas dividir por quanto? É só fazer a análise. 30% ao ano para meses. Um ano tem quantos meses? 12. Então, 30 dividido por 12 dá quanto? 30 dividido por 12 dá 2,5% ao mês, tá? 2,5% ao mês. Beleza. Então, eu sei que agora essa taxa ela está em meses, 2,5% ao mês. Porém, para jogar para a fórmula, eu preciso dividir por 100 somente para tirar esse percentual e deixar ele em forma unitária. Que no caso, 2,5 dividido por 100 é 0,025, né? 0,025. Ok? É a mesma coisa, somente está nesse formato, sem o percentual, para jogar aqui na fórmula. 0,025 vezes o tempo, que no caso aqui são 2 meses. Beleza, galera? Não esqueçam de entrar no grupo, que lá no grupo muita coisa boa vai ter para vocês lá, tá bom? Então vamos calcular. C vezes, vamos calcular primeiramente o parênteses e dentro do parênteses primeiro a multiplicação. 0,025 vezes 2 vai dar 0,05, tá? Então 630 igual capital vezes 1 mais 0,5 é 1,05. Nesse momento, nós vamos fazer essa jogadinha de troca, tá? De lados, sem alterar nada, né? Então, eu coloco para esse lado de cá o C vezes 1,05 e para cá o 630, tá bom? Capital é igual a 630. Vou trazer para cá dividindo, né? Que está multiplicando esse termo, né? Pelo C. Então, vem para cá dividindo. 1,05. Então, nesse momento, né? Vamos calcular o capital. Capital é quanto? 630 dividido por 1,05 vai dar aí R$600. Opa! R$600. Beleza? É a resposta? Não, porque no cálculo ele pede valor à vista. Bem, vamos lá. O que é que ele quer saber? Valor à vista. Observem comigo. Ele diz assim, olha, o meu bem, o valor do produto é esse. Menos 200, ficou aqui o capital de 600. Né? Não ficou fácil agora? Olha só. O valor à vista, menos 200, ficou um capital de 600. Que o capital de 600 foi calculado em cima da taxa de juros durante 2 meses, que gerou 630 de montante. Então fica fácil. Nós já sabemos que
que o montante é 800. Mas vamos para a fórmula. Valor à vista é igual ao capital mais a entrada. Então, valor à vista é igual a 600 do capital mais a entrada de 200. Foi isso? Então, valor à vista é igual a R$800. Agora sim. R$800. Então, nesse momento aqui, o valor do bem era 800, deu entrada de 200, gerou um capital de 600, que é o que ele ficou devendo de fato para a loja, né, para poder cobrar aí a taxa durante o tempo, que aí ele pagou 630 ao final de 2 meses. Ok? Combinado, pessoal. Então vamos lá, vamos para mais uma questão. Nossa terceira questão. Observe aqui comigo. Vou colocar aqui de outra cor. Vamos lá. Pessoal, se você estiver gostando aqui desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, de comentar, de deixar o like, de tocar lá no sininho também, para que vocês sempre recebam os nossos vídeos em primeira mão, tá bom? E entrem no grupo e me sigam também nas redes sociais, beleza? Vamos lá. Uma pessoa realiza uma compra cujo valor à vista, olha só, já diz que o valor à vista é 800. Então, ó, VA é igual a R$800. Ok? Mas dá uma entrada de 350. Então, a entrada é 350. E o restante deverá ser pago 2 meses, que é o tempo, né? Ó, 2 meses, sob a taxa de juros simples. Olha, taxa de juros simples, é importante essa informação, de 42% ao ano. Não esqueçam de colocar isso aqui, ao ano. Determine o valor a ser pago após 2 meses. Olha só, o que é que ele quer saber? Ele diz assim, ó, eu estou aqui, quanto é essa mercadoria? Essa mercadoria é 800. E se eu dar uma entrada de 350? Menos 350. Se tu der uma entrada de 350, depois de 2 meses, há uma taxa de 42% ao ano. Bem, você vai pagar? É isso que ele quer saber. Quanto eu vou pagar futuramente? Ou seja, determine o valor a ser pago, ou seja, futuramente, após 2 meses. E nós sabemos que o valor futuro nós chamamos de montante ou FV. Montante é porque é o capital mais o juro. Esse valor futuro, que é o montante, é o valor do capital mais os juros, tá bom? Então ele quer saber o montante. Agora ficou muito tranquilo para a gente calcular. Bem, já é possível a gente encontrar o capital. Para a gente jogar nessa fórmula aqui, ó. Montante é igual a capital vezes o fator de capitalização, que é 1 mais taxa vezes o tempo. Como, professor, a gente pode calcular já o capital? Bem, eu sei que o capital, que é o valor que vai ser incidido à taxa de juros, que é o valor presente, valor atual, né, que nós chamamos, eu vou pegar o valor à vista, né, o capital é igual ao valor à vista menos a entrada. Então, o capital é 800 menos 350, que nesse caso dá 450. É esse valor aqui, ó, de 450 que vai ser aplicado essa taxa durante esse período, que vai gerar o valor futuro que nós estamos querendo encontrar, tá? Então, montante, nós não sabemos quanto é isso que a gente quer saber, é igual, o capital já sei que é 450, vezes 1 mais, aí paramos um pouco, para a gente ver se a taxa está equiparada ao tempo. Taxa ao ano, tempo em meses. Precisamos transformar para deixar os dois na mesma unidade. Aí a gente vem aqui na tabelinha para a gente calcular. Observe. Qual é a taxa que eu tenho? Coloca aqui, ó. A taxa que eu tenho é 42% ao ano. Eu preciso transformar essa taxa para uma unidade. Essa unidade é maior que ano ou menor que ano? Eu vou transformar para meses, então é menor que ano. Então, ó, menor que ano, é para cá, ó.
Se é menor, eu vou dividir. Qual a relação? Ano, meses. Um ano tem quantos meses? 12. Então, 42 eu vou dividir por 12. Ao pegar 42 e dividir por 12, me dá uma taxa de 3,5%. 3,5% ao mês, tá? Agora sim, ó, essa taxa foi para 3,5 ao mês, que equipara ao tempo. Aí tá tudo certo. Basta fazer essa transformação aqui para valores unitários, tá? É simples, é somente para jogar na fórmula. Se eu fizer isso direto na calculadora, nem precisa. Que eu digo assim, né? Sem precisar jogar em fórmula, tá bom? Então, ao dividir 3,5 por 100, eu tenho aqui 0,035, tá bom? Então, coloca aqui, ó, 0,035 vezes o tempo, que é 2 meses, tá? Montante é igual a 450 vezes 1 mais, vamos resolver primeiro a multiplicação, 0,035 vezes 2, eu sei que isso aqui é igual a 0,07, tá? Montante é igual a 450 vezes 1 mais 0,07 é 1,07, não é isso? Então, vamos lá. 450 vezes 1,07, montante é igual a 481,50. É essa a resposta que nós precisamos para esse exercício, tá bom? R$ 481,50. Ou seja, depois de negociar uma mercadoria que era 800, deu uma entrada de 350, ficou devendo para a loja 450. Vai cobrar uma taxa durante 2 meses, que vai gerar esse montante de R$ 481,50. Se alguém perguntasse para você, e qual é o valor do juro? Só pegar o 481 menos o 450. No caso, foi R$ 31,50 de juros. Tá bom? Próxima questão. Vamos lá. Qual a taxa de juros? Olha só, já pergunta. Qual a taxa de juro cobrada? Então já quer saber, ó. Qual a taxa de juro? Ela não sabe. Em um empréstimo de R$ 1.500. Olha só. Foi cobrada uma taxa, que não sabe quanto que é, de um empréstimo. Empréstimo, você vai lá no banco, o empreendedor vai lá no banco, olha, eu quero um empréstimo. Ou seja, ele quer um empréstimo de quanto? Aí vão analisar o crédito, né? Analisar as condições, capacidade de pagamento, tudo mais. Aí fala, olha, eu vou te disponibilizar R$ 1.500. É o valor presente, é o valor que ele está iniciando ali a negociação. Nós chamamos de capital. Ou valor presente, ou valor atual, ou valor inicial, tá bom? Então aqui, ó, ele quer um empréstimo de R$ 1.500. Nós chamamos de capital. R$ 1.500. A ser resgatado por 2.700. Ou seja, futuramente, depois de cobrar uma taxa durante 2 anos, né, que aqui já passa a informação, esse empréstimo de 1.500 se tornou quanto? 2.700, né? Então nós sabemos que o montante é R$ 2.700. E o tempo foram 2 anos, um período de 2 anos. Me digam aí, qual o valor dessa taxa? Bem, nós temos uma fórmula chamada assim, ó, juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo, tá? Lembrando que o C é PV e o T pode ser também chamado de N, tá bom? Bem, essas informações todas nós temos, certo? Todas nós temos. Precisa a gente encontrar o I, que é o capital. Antes disso, aqui no canal tem um vídeo falando sobre fórmulas. E lá eu explico certinho como transforma a fórmula do juros simples de um formato que é para encontrar somente a taxa, somente o tempo, somente o capital. Que é o que a gente vai fazer agora. Vou pegar esse termo, trazer para cá, né, para o lado da igualdade. E esse termo para cá não vai alterar nada, né? Então, ó, capital vezes taxa vezes tempo é igual ao juro. Como eu quero encontrar somente a taxa, eu isolo. Ó.
Isolo ela aqui. Taxa é igual a juros. Se os outros elementos estão multiplicando, né, que é o C e o T, eles vêm para cá dividindo. C vezes T. Beleza? Então vamos lá. Ah, professor, você disse que tem todas as informações, é só substituir. Mas cadê o juro? Bem, nós sabemos que o juro é igual ao seguinte. Se eu tenho um montante de 2.700 de um capital de 1.500, o juro é só a diferença. Porque isso aqui é capital mais juro. Então, se eu pegar 2.700 menos 500, é o juro. Então, olha só, montante menos capital é o juro. Ou seja, 2.700 menos 1.500, juro é igual a 1.200, né? Então, nós temos aí um capital, um juro de 1.200. Mas ele quer saber o seguinte, olha, eu peguei um capital hoje, gerou 2.700, cobrou 1.200 de juro durante 2 anos. Que taxa foi essa que vocês me cobraram? É isso que ele quer saber. Então, vamos substituir, ó. Taxa é igual. Juro de R$ 1.200, né? Só ajeitar aqui para vocês. Um juro de R$ 1.200, que eu vou dividir pela taxa, pelo capital, que no caso é 1.500, ó, o capital está aqui, ó, 1.500, vezes o tempo, que no caso aqui foram 2 anos, que é 2. Taxa é igual a 1.200 dividido por, no caso, 1.500 vezes 2 é igual a 3.000. Para quem é craque na matemática, já sabe que existe uma regrinha aqui, né? Corta 2 zeros, fica 12 dividido por 30. 12 dividido por 30 é 0,4, tá? Bem, aí na sua prova, na sua faculdade, no seu curso, no concurso que você está prestando, possivelmente uma das alternativas vai ser 0,4. Bem, nós sabemos que esse valor é um valor unitário. Eu preciso colocar o símbolo da porcentagem. E para colocar esse símbolo, eu preciso multiplicar por 100. Ao multiplicar por 100, a taxa vai ser igual a 40. Agora sim, por cento, também lá na sua prova vai estar 40% ao mês, 40% ao ano, 40% ao trimestre. Essa taxa está sendo cobrada de forma anual? Como é que está sendo cobrada? Bem, se o período aqui, ó, da cobrança está em ano, então a taxa que nós encontramos, pelas informações que nós colocamos que foi anual, é ao ano. Beleza? Tranquilo? Maravilha, pessoal. Parabéns por vocês estarem aqui também assistindo até o final desse vídeo, tá? Vamos lá para mais uma questão. Um capital emprestado a 24% ao ano, é a taxa, ó, 24% ao ano, em 1 ano, 2 meses e 15 dias. Então, o período, que é o N ou T, é 1 ano, 2 meses, 15 dias, tá? O juro cobrado foi de R$ 7.830. Então, o juro, ó, aqui diz, ó, o juro de R$ 7.830. Então, o juro aqui é R$ 7.830. Qual foi esse capital? É isso que quer saber. O PV, o C, que é o capital. Bem, aqui nós podemos entender o seguinte. Que alguém pegou um capital, esse capital gerou um juro de R$ 7.830, foi cobrado uma taxa de 24% ao ano, durante 1 ano, 2 meses e 15 dias, gerou um determinado montante, que aqui também não diz qual é o montante, né? Mas sabemos que foi um juro de R$ 7.830. Bem, alguém fala assim, poxa, esse valor, tamanho desse juro, que capital foi esse? Qual foi o valor que nós pegamos? É isso que a gente quer saber, o capital. Beleza? Bem, vamos lá. Tem essa fórmula aqui, ó, juros é igual capital vezes taxa vezes tempo, que é a fórmula principal do juro simples. Como eu quero encontrar o capital, eu vou isolar ela, tá? Traz tudo para cá, ó. Capital vezes taxa vezes tempo é igual ao
juro. Isolo só o capital, que é o que eu quero encontrar. Capital é igual ao juro que divide por esses dois termos que estão multiplicando ao capital e ele vem para cá dividindo. Ó, taxa vezes o tempo. Beleza? Então, vamos continuar. Capital é igual. Juro. Qual é o valor do juro? Está aqui já. Ó. R$ 7.830. Que divide... Aí vamos parar um pouquinho, tá bom? Taxa está ao ano e o tempo está todo quebrado, né? Vamos transformar esse tempo em uma única unidade? 1 ano, 2 meses e 15 dias. Vamos lá. Um ano, aqui também no canal já falamos sobre isso, um ano comercial tem 360 dias. Um mês comercial, qualquer que seja o mês, tem 30 dias. Então, um ano, 360. Se um mês tem 30, 2 meses tem 60. E 15 dias, que já está aqui fácil, tá? Somando tudo isso aqui, né? 360 mais 60 dá 420. Mais 15, 435 dias. Esse foi o período de negociação que gerou esse juro aqui, ó, de R$ 7.830. Antes de jogar na fórmula, nós vamos equiparar a taxa e o tempo. Não esqueçam disso. Taxa ao ano, tempo em dias. Vamos transformar essa taxa para uma taxa diária. Vamos colocar aqui a tabelinha. Nós já aprendemos a fazer aqui no canal. Que nós chamamos isso aqui de transformação de taxa equivalente, né? Qual é a taxa que eu tenho? A taxa que eu tenho é uma taxa de 24% ao ano. Quero transformar para uma unidade maior ou menor? Menor, porque eu vou transformar em dias e dias é menor que ano. Então, vou dividir. Por quanto? Por 12, que é o que nós já falamos nesses exercícios? Não, veja a comparação, a relação. A relação que nós temos é ano para dia. Um ano tem quantos dias? Comercialmente, dentro da matemática financeira, 360. Ah, então eu vou dividir 24 por 360? Perfeito. 24 dividido por 360 vai dar 0,0667. Arredondando aí, né? 0,0067. Só que ela está com percentual. Eu preciso tirar esse percentual apenas para jogar na fórmula. Eu vou dividir isso aqui por 100. Então, ao dividir por 100, isso aqui vai me dar uma taxa de 0,000667, não é isso? 667, beleza? Então, vamos lá. Isso aqui que a gente vai jogar aqui, ó, 0,000667 vezes o tempo, que no caso aqui é 435 dias. Capital é igual a 7.830. Ao multiplicar este por este, nós vamos ter aqui 0,29. Vamos encontrar o capital então. 7.830 dividido para 0,029, eu tenho um capital de R$27.000. Ó, que maravilha, né? Alguém pode falar assim, me explica novamente. Bem, um capital gerou um juro de R$ 7.830 a uma taxa de 24% ao ano durante um ano, 2 meses e 15 dias. Qual foi o valor do capital? Então, o valor do capital é esse. 27.000, tá aqui, ó, 27.000, que ao aplicar essa taxa durante esse período gerou um juro de R$ 7.830. Quanto eu vou pagar ao final de tudo isso? É somente somar. Capital mais o juro. 27 mais 7.830 vai dar 34.830, que é o que ele vai pagar ao final do período. Beleza? Vamos para a nossa última questão. Última questão. Sabendo que o juro, R$120.000. Olha o tamanho desse juro, né? Juro, R$120.000. Foi obtido com uma aplicação de 1.500. Ou seja, esse valor de 1.200, ele
se resultou dessa aplicação. Ou seja, ele aplicou agora. Valor presente, capital, valor atual. Capital é igual a 150 mil reais. Pessoal, embora esse seja o último vídeo da Concluindo Juros Simples, ainda assim eu vou colocar um vídeo de juros simples aqui no canal, só que trabalhando de uma forma bem prática, tá? Como se vocês fossem utilizar numa empresa, tá? Na realidade ali, sem a necessidade de calcular manualmente. Eu vou trazer algumas planilhas, algumas calculadoras, para a gente trabalhar de forma prática no próximo vídeo de juros simples. Aí sim conclui o conteúdo de juros simples, tá bom? Vamos lá. A taxa é de 8% ao trimestre, olha só. Calcule o prazo, o N ou T, né, que nós chamamos. É isso que ele quer saber. É como se falasse assim, ó, olha, eu peguei hoje um capital de 1.500 ou 150 mil reais. Esse valor, ele rendeu um juro de 120 mil reais, certo? Foi cobrado uma taxa de 8% ao trimestre. Me diga aí qual é o valor, em que tempo é que eu vou pagar isso? Em que tempo é que eu vou alcançar esse juro de 120 mil reais? Aí que nós vamos calcular. Bem, juro é igual a capital vezes taxa, vezes taxa, né? Vezes o tempo. Vou isolar o T, né? Ó, T é igual a juro, que divide capital vezes a taxa. Então, o tempo que nós vamos calcular, que é o tempo que gerou, que foi necessário para gerar um juro de 120 mil reais, nós temos o seguinte, juro 120 mil reais, que divide o capital, que no caso aqui é 150 mil, vezes a taxa, 8% ao trimestre. Aqui, basta a gente dividir por 100, que vai dar 0,08. Só para colocar na fórmula. Lembrando que se eu for fazer isso diretão na calculadora, é só 8% mesmo, tá? Vamos lá. Tempo é igual a 120 mil reais, que eu vou dividir por essa multiplicação, né? 150 mil vezes 0,08 é 12 mil reais. Para quem já conhece, eu posso cortar o zero e divido somente 120 por 12. 120 por 12 é 10, né? 10. 10 o quê? Ora, se nós calculamos a uma taxa trimestral, então o tempo é trimestres, né? Então, 10 trimestres. Possivelmente, na sua prova, não vai estar 10 trimestres, vai estar lá alguma outra informação. Tipo, 10 trimestres são quantos meses? Bem, se nós sabemos que um trimestre, ó, um trimestre são 3 meses, 10 trimestres, é só pegar 10 vezes 3, é igual a 30 meses. Pode ser que lá na sua prova esteja 30 meses. Ou 30 meses dá quanto fechando em valores anuais e tal? Vai dar 2 anos, que são 24 meses, e 6 meses. Né? 2 anos, 24, mais 6, 30. Pode ser também que esteja assim, assim ou assim. Tá bom? Bastante atenção. Então, galera, esse é mais um vídeo de matemática financeira, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que vocês tenham aprendido bastante. Próximo vídeo de matemática financeira é um vídeo prático, com planilhas e calculadoras. E aí, no próximo, né, no caso, depois desse mais prático, juros compostos, tá bom? Então, entre no grupo, se inscreva no canal, clica aí no sininho, tá bom? E fique aqui com a gente em todos os vídeos, que eu vou trazer muito conteúdo para vocês. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.